Oi, Vitor. Já entrar. Vamos lá. Muito pontual. Vocês estão me ouvindo certinho? Então, eu já vou convidar a Drica. Nem teve introdução, né? Já foi entrando. Já entrou aqui. Já Tá vamos me, começar. Só vou esperar dar uns tá me 3 ouvindo minutos. bem? E Tá? o meu... Eu consigo te Alô? ouvir. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo um pouco, não tão alto. Sério? E Acho que agora? tá. Ah, melhorou, melhorou. Ah, então é porque... Tá. Ai. Tudo. Pessoal entrando. Assim tá bom, Dri? Tá ótimo, meu amor. Tudo. Ó, tá vendo? Ó, o áudio da Sara tá falhando. Alguém ali falando, ó. Agora tá bom, já? Eu... Meu celular aqui. Tá bom agora? Estamos aqui. Estamos aqui! Saudade. Ah, essas lives, né? Dá um frio na barriga igual o espetáculo. Parece que vai apresentar espetáculo. Eu fico igualzinho. Parece que, ai meu Deus, será que vai vir gente? Será que vai vir gente comentar com a gente? Ai, será que eu não vou falar fazer algum fiado? Foi Ai, tudo. ai. Ah, mas também se for pra fazer fiasco, a gente faz aqui, A online, gente faz, o fiasco é bom, isso aí. na vida real também, que isso aqui pra mim não é nada real, porque é uma coisa estranha. É, Mas estamos aqui, né? Usando desses meios pra gente continuar agindo de alguma forma, né, Adri? é, tem que reinventar, né? Porque senão a gente não sabe até onde vai, aí se for ficar esperando a hora que, né? A gente vai Acidente. ficar mais isolado, é. O Vamos gente, reinventando, procura. Oh, meu gentil, meu amor, entrando ali. o login. Vamos Pra ver dar aquela somada, né? Uhul. Belezura. tudo. Belezura é tu, meu amor. Eu acho que a gente já pode começar. Acho que, né? É. É. Vamos começar. Estamos aqui, então, para mais uma ajuda do Núcleo de Diversidades e Ações Afirmativas da UDESC e Direitos Humanos, que retoma o projeto A Disciplina que a gente não tem, trazendo conteúdos que a gente não tem na nossa grade curricular do CEARTE. A gente viu essa ausência, né? E estamos aqui para falar de coisas pertinentes ao público, à comunidade geral. Quando eu digo geral, eu digo diverso, né? As pessoas que constituem o nosso país, nosso Brasil, que é extremamente diverso. Não só numa perspectiva eurocêntrica, né, Adri? Vamos falar de É. página negra. Olha esse tema. Quando tu falou esse tema para mim, eu tive um pity of the back. Ok? Negra e o riso antirracista. Sabe, gente? Palhaça negra e o riso antirracista. É o tema da nossa conversa, né? Idri, você Por que é que tu teve o piripatique? Aquela que inverte a entrevista, né? né, entrevistada. Porque, gente, o riso, né? O, o riso, ele tem um poder muito, muito grande. Então, isso me pega muito. Ah, eu adoro, né? Tu sabe como é que... Sabe? Tu me conhece. Conhece. Então, a gente contagia as pessoas, né?
com, com o riso. E falar sobre o riso eu acho muito, muito, muito importante. Então, Que bom. a dos Santos, esse anjo aqui, que também é a palhaça Curalina. Ela é atriz, pesquisadora, mestre, tutora em teatro, já foi professora, tudo de bom. Já tive a oportunidade de fazer uma oficina também de palhaçaria, lembra, Adri? No Coletivo Nega, que É verdade, a gente trabalhou. expandiu minha mente pra caramba sobre palhaçaria, sobre o que é ser palhaço, sobre como... Ai, tudo, tudo, tudo. E hoje, né, a gente tá aqui pelo NUDA com a coordenadoria da Maria Aparecida Clemêncio, esse anjo, que é resistência na UDESC Arte e quer trazer uma galera junto com ela. Cida, um beijo, te amo. Cida, beijo! A Cida ali, ó. Sim. Então, Falar sobre o riso nesse momento é fundamental. É isso aí, Cida. verdade. Porque tá muito. Quanto mais vem vindo o peso, mais a gente vai, né? Sentindo Porque falta de... senão também a gente não pode sucumbir. É bem isso. Também, por que tu acha importante a gente falar sobre palhaça negra, especificamente, e sobre o riso, como que se dá o riso antirracista? Então, por que é importante a gente pensar a palhaçaria, a palhaça negra? Porque é isso, o nosso corpo ele responde ao riso, né, à comicidade ou à palhaçaria de modo diferente, com a nossa especificidade. Porque a gente sabe que quando eu comecei a fazer palhaçaria, eu lembro que no meio do processo, por exemplo, voltando um pouco, a gente vê a figura da palhaça, do palhaço, já é uma figura arquetípica, ou, né, ou dentro da própria poética de ser palhaça, ser palhaço, já traz em si uma figura que subverte muitas coisas, que subverte regras, que trabalha com as próprias sombras, que traz questionamentos, que, enfim, é uma figura que que é contra um status quo. Então, dentro disso, a palhaçaria já trabalha nesse lugar. Aí, quando um corpo negro, uma palhaça negra, uma mulher negra começa a fazer palhaçaria, então, todo esse lugar de contravenção, de resistência que a palhaçaria já tem, é atravessada por esse corpo negro. Né? E aí traz as questões racistas junto. Então, quando eu comecei a fazer o processo, o que começou a mexer em mim foi muito esse lugar do racismo. Não só do efeito nocivo do racismo sobre o meu corpo, como também como eu podia, como palhaça, responder a esses efeitos e me fortalecer através da palhaçaria e através do riso poder ser essa figura que vai causar incômodo, mas ao mesmo tempo muito amor, né? Um incômodo amoroso. Ela trabalha num lugar de humanidade para a gente, que é isso, que acaba conectando, né? Faz com que a gente se conecte com aquilo, com aquela questão humana mais ínfima da gente, porque é isso, quando a gente está de palhaço, parece que a gente ativa esse lugar das pessoas, que é esse lugar brincante, esse lugar que dá liberdade mesmo, né? E aí, quando você acessa, quando você trabalha com isso e quando você começa a se relacionar com as outras pessoas também vão acessar com você esse lugar. E aí, quando eu, como palhaça negra, estou nesse lugar também, acaba que eu tanto trabalhei essas questões desses efeitos sobre o racismo sobre mim e ressignifiquei e me fortaleci, fiz disso, fiz das minhas sombras, fiz minha fortaleza, e aí coloco em outro lugar, coloco no lugar de fortalecimento. Porque, por exemplo, peraí que fugiu agora o raciocínio, tá? Pensei outra coisa em cima da outra e foi, peraí. Como é que... O que eu ia falar do... Não é da sombra, não. É do riso. Bom, daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. E por que é o riso antirracista?
Hoje, para mim, tá cada vez mais eu quero buscar com a Coralina esse riso, porque não tem como o nosso corpo, ele é atravessado já por um riso que vem de uma violência, né, racista, que vem de um riso, um riso colonial, um riso de escárnio sobre o nosso corpo, né? A gente vê isso dentro da história do riso, a gente vê o quanto o riso foi voltado para os nossos corpos de modo a subjugar esse corpo, né? A gente vê, por exemplo, tanto na história do circo, o quanto os corpos negros eram expostos a um riso de escárnio, né? Ai, coloca lá a aberração, os freaks, né? Para a gente rir, né, daquele corpo. Então a gente vê um livro que filme que retrata isso, que é o Chocolate, que é um filme recente sobre o palhaço negro, em que retrata bem isso, essa época, né, de um circo dentro ali do círculo europeu, né, do advento do circo europeu. Esse filme chama Chocolate. E esse filme ele retrata bem esse momento, né, de como o corpo negro, o palhaço negro era transformado, o riso em cima dele era em cima do riso de escárnio, né? E ali no filme retrata bem esse conflito entre ele e o parceiro dele, o palhaço branco de cena, que era a estrela do rolê, né? Assim, e aí, e quanto ele. Só que ele queria ser engraçado por ele ser engraçado, pela técnica, porque ele era, e não porque ele era negro. Ele tentando resistir a isso, e é um dos nomes que se tem, assim, de referência mundial, assim, de palhaço, o Chocolate. E também, se a gente for pensar aqui no Brasil, a gente vê que também o riso foi muito construído assim de modo o racismo, né? Construiu o nosso riso, ou seja, o riso sobre os nossos corpos. Porque se a gente for ver os estereótipos que o racismo construiu, que é o que causava riso, principalmente numa época ali do início do século, né? Onde tinham os tipos, onde tinham os circos teatro, depois veio a TV, e aí tinham todo esse período ali que tinha circo teatro, depois os teatros de revista, e depois teatro de revista, esse tipo de arte foi migrando para a TV. Então, todas essas variedades que tiveram aqui no Brasil, levava sempre o corpo negro como um tipo de riso, de riso de estereótipo, né? O que fala errado, né? Gordo, O... Hã? o gordo, o Isso, mentira. sabe? Sempre eram os estereótipos do negro ou da negra, né? No caso daí a negra que fala a mulata, né? Entre aspas aqui, que na época se falavam assim, né? A que fala errado, um tipo, a mulata como um tipo, que causava riso dentro do teatro de revistas, né? Então, ou seja, todo esse riso do racismo que foi construído, que leva hoje a gente a rir, quando eu estou em cena, não tem como não levar em conta isso, eu tenho que pensar em subverter esse riso, porque esse riso não dá mais. Mas imediatamente quando eu estou em cena, quando o público me vê, pode muito acionar esse riso, né? Uhum. Esse riso racista pode acionar, de me ver em cena. E isso eu vivencio quando eu apresento, né? Eu vivencio por quê? Porque como a palhaça desperta nas pessoas, faz acessar esse lugar da liberdade, muitas vezes as pessoas se acham muito à vontade e livres para expressar. E aí acaba vindo toda a estrutura racista, vem, quando vê, porque a minha própria figura já causa muito, né, impacto de ser uma palhaça negra, que já não tem mulher palhaça, né? Já é um universo que se tem no imaginário que palhaço é o homem, né? A mulher não. A mulher tem que ser a linda, né? A recatada e do lar. Não pode ser, né? Já tem isso, né? Então já é um imaginário de desconstrução que a gente opera com o ponto de vista de se ter mulher palhaça. Aí ainda mais a palhaça negra é uma figura que atravessa mais ainda essa questão, né? Que provoca mais ainda esse lugar da estrutura. E aí aparece muito, provoca muito esse lugar desses risos racistas, às vezes. Que daí só que é isso, e eu cada vez mais eu estou nesse caminho. Como eu penso um riso antirracista, que provoque esse lugar, e não que, né, que reforce esse lugar, né, desses estereótipos que eu falei, como todo de ou rir de escárnio,
ri porque tá tirando sarro do meu cabelo, né? Então, mais nesse sentido que... Isso é bem atual, né? Esse riso, rir da pessoa negra. Né? Travou? Opa, Aí, voltou. o meu deu uma travadinha. O que você falou? Não, é De que rir do... é bem atual esse riso do estereótipo negro. A gente viu isso no Zorra Total. A gente vê Uhum. os programas de novos, assim, sabe, atuais. E fico de cara ainda como falta criatividade, né? Eu tava pensando no... É, porque minha bateria tá fraca, eu tenho que colocar pra carregar. Eu tava pensando como o riso sendo uma atitude política, né? Porque quando a gente faz alguém rir, quando a pessoa ri, ela expõe o caráter, né? É, é. Ele expõe o caráter das pessoas. A gente consegue ver isso bem claramente, por exemplo, no público do Danilo Gentili. Já aproveito para denunciar esse macho escroto. Uhum. Porque a gente consegue ver, né? Como é que a É. galera acha graça de como ele fala e como Uhum. a gente, tipo, eu, minhas amigas e tal, as pessoas que eu co 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 conheço, quando ouvem ele falar, já ficam assim, gente, eu não acredito que tem gente que pode achar graça desse ser humano. Que ri. Uhum. Tudo que ele fala, É, qualquer coisa que ele fala, eu fico é. indignada, sabe? E Uhum. porque machuca ver que ele tem um público tão grande, Uhum. né? E que faz Exatamente. comédia como ele também. Uhum. Eu ia Sim. te perguntar uma coisinha, porque eu lembro do momento que eu assisti o espetáculo Boneca de Pano, que você fazia parte do elenco, né? Faz Uhum. parte do elenco, e que eu chorei. Eu chorei muito nessa peça. Eu ri, eu chorei, enfim. Eu queria te perguntar, Adri, se você acha mais fácil fazer rir ou fazer chorar? Oh, pergunta. Porque eu chorei horrores. Era uma cena para ser cômica, até onde eu percebi, assim, uma parte. Uhum. Depois É. começou a ficar pesado e tal, e aí, tipo, o choro veio na hora, assim. É. Eu acho que as duas coisas não são fáceis de fazer, de fazer. Uma pessoa se conectar com isso. Acho que é isso que você estava falando, por exemplo, um risinho fácil, em que todo mundo entra numa onda, é uma coisa, né? Que é essa coisa do Danilo Gentili, por exemplo. As pessoas, ninguém talvez saiu dali transformado porque estava ali rindo com ele, sabe? Mas esse aí é uma receitinha fácil, que daí só mentes muito ingênuas vão e ficam rindo, sabe? Então, mas assim, eu penso que um riso e um choro que realmente, sabe, acesse, toque a pessoa e que a pessoa saia transformada e lembre daquilo, isso é muito difícil de fazer, né? Então, eu acho que é bem uma responsabilidade, assim, é a minha busca como artista sempre, assim, porque de chegar nesse lugar, de sempre me preparar para chegar nas pessoas dessa maneira, sabe? E eu não acho fácil, por isso que a gente se prepara tanto, né? Você vê, e faz aquilo, e faz oficina, e vamos fazer pesquisa, e vamos, porque a gente sabe que é aquele momento que quando a gente for trocar ali, a gente sabe que tem que estar ali inteiraça, assim, né? Por isso que não é fácil, eu não acho fácil, não. Nem o riso, nem fazer chorar, e nem fazer rir, assim. Eu li um artigo Às sobre isso. vezes, também as coisas se misturam muito, porque é isso que você falou. A Então, cena era cômica, mas eu chorei. E é isso, né? O riso e o choro é o próprio teatro, é um paradoxo, uma ambiguidade que é o próprio ser humano, né? Porque aí e é isso que é legal, porque a gente tem a tendência a mente ser muito maniqueísta, né? Toda hora, tudo a gente quer organizar numa coisa ou na outra, porque a gente é difícil falar assim, não, uma coisa as coisas são tem uma teia complexa e é isso. Eu não sou um pouquinho do yin no yang, um pouquinho do yang no yin, né? Que é aquela coisa assim.
A gente tende a sempre fazer assim, não, ou tal coisa e tal outra. E eu acho que a máscara do teatro, ela também representa um pouco isso, né, do yin e do yang. Porque é o riso e o choro junto, não é uma coisa e outra. E isso é que é o legal, sabe, de a gente pensar, porque, por exemplo, se você vai... O riso e o choro é uma linha, assim, muito sutil. Você cair em um e outro, né? E eu acho que o mais lindo das duas coisas é que o acessar a emoção da outra pessoa, acessar o sentimento e a conexão, a humanidade. Eu acho que isso daí, tanto o riso e o choro estão aí. O riso e o choro vai ser a expressão dessa conexão. Então, para mim, o mais importante é conectar, assim, na hora de uma apresentação, né? E se vai sair choro ou riso, aí vai... Como as duas suas coisas se conversam muito, Uhum. aí... É porque tem vezes que a gente, de tanto rir, a gente chora, né? Já tá, tipo, rindo. É. E daí, às vezes, a gente tá chorando demais, que começa a fazer um barulho, que começa a rir do próprio choro. Fala, ai, gente, como eu tô dramalhona hoje. Demais, Aí começa a chorar, de soluçar, assim, que... Aí, a hora que você olha no espelho, vê que tá babando, com aquele nariz assim, você começa a falar, ah, Drica, pelo amor, né, Drica? Precisa chorar desse jeito. Ai, ai. Mas é Rodrigo. isso. Sempre viu, tu sempre sentiu essa comicidade muito viva em ti, na tua experiência pessoal, assim? Porque eu tava pensando que eu, quando era mais nova, quando eu tava no ensino fundamental, as pessoas, elas tentavam tirar sarro de mim, né? De qualquer forma, do meu cabelo, que era muito grande, que era muito cheio, que era seco, ou de, né, bullying, racismo. E eu tirava isso de letra através do humor. Eu brincava comigo mesma para que as pessoas rissem comigo e para que eu não me sentisse tão mal diante daquela violência, né? Que acontece Uhum, com a gente desde quando a gente é muito pequenininha. sim. Então, eu queria te perguntar se essa tua vibe, que a gente sabe, eu, né, que eu te conheço, eu sei que é uma vibe que tu é assim já, tu é assim, uma pessoa, tu é uma comediante incrível, tu é uma palhaça no palco, na vida real também, que faz a gente feliz, a gente fica feliz só com a tua presença. Ai, linda. Eu queria, É, se tu sente isso em ti, desde eu ouvindo você falar, eu vejo que para mim foi a mesma coisa, sabe? Quando eu era criança, eu sempre fui engraçada, assim. Tinha uma época que eu era quieta por causa quando eu comecei a ir para a escola e o racismo começa a pegar, né? Hoje eu entendo assim o que era aquela minha quietude, sabe? Mas depois que eu comecei a me soltar na escola, porque também foi isso que nem foi igual você, um mecanismo de defesa que eu me coloquei no lugar de engraçada. E para mim tinha uma questão assim, como eu sempre fui engraçada, e as pessoas, as crianças, apesar de sentirem o racismo e algumas né? Muitas queriam ficar perto por causa dessa coisa do riso e de ser engraçada. Uhum, E eu sempre tinha muita criança em volta por causa desse fato de ser engraçada. Mas, tipo, eu não gosto de preta, mas eu gosto dela, porque é gostoso estar perto dela, porque ela é engraçada. Eu sentia que as crianças tinham isso. uhum, E aí que elas ficavam perto de mim porque eu era engraçado, só aturavam porque eu era engraçado, e às vezes riam, mas me colocavam no lugar da exótica lá, engraçada, a criança, entendeu? Eu sentia que tinha isso. E chegou um certo momento da minha vida que eu que eu percebi isso durante a escola, que daí depois eu não queria estar mais nesse lugar de engraçada. Porque eu não queria mais ser colocada, a preta é engraçada. Só é aceita porque é engraçada. Começou a me incomodar essa coisa de ser engraçada. Parecia que só me viam assim, sabe? uhum, E aí eu vivia, especialmente na adolescência, quando você começa a querer ser desejado e desejar, né? E eu via que eu ficava sempre de canto, saía em turminha, a Drica é engraçada só, mas ninguém beija ela, ninguém fica com ela, né? Toda a uhum, estrutura racista, assim, que a gente sabe que tem em volta da mulher negra,
Aí depois que na adolescência isso começou, eu comecei a meio que bloquear essa questão do engraçada. Não gostei mais, e nisso depois passou um tempo, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive isso, então, essa coisa. Daí eu comecei a trabalhar teatro e o corpo e tal. Aí começou a aparecer a comicidade, né? Porque eu sempre tive essa coisa, não sei, sempre tive essa alegria, sei lá o que é, essa coisa supervitada. E aí, é porque a minha família é muito assim também, minha família é bem assim, minha família. E aí, eu entrei na faculdade, eu tava com aquela coisa de bloquear o engraçado, bloquear o engraçado. Que daí quando eu fazia qualquer coisa na faculdade, eu lembro que eu tava fazendo cenas que eram ditas sérias, né? Fazendo lá aquela coisa, Voltado pro explora, aquela coisa assim. E o pessoal ria, cara, ria. Daí eu começava a ficar com raiva, porque eu falava, não sei o que vocês estão achando engraçado. Não tô fazendo pra rir, tô fazendo assim. Ai, Drica, mas não sei explicar porque que fica engraçado. Daí eles também se sentiam mal, mas eles ficavam rindo de tudo. Às vezes eu entrava fazendo algo que era pra ser um puta. drama, Oh! Aí eu chegava assim, e começava a turma inteira a rir, numa improvisação na cena, sabe? Fala, gente, eu tinha. Aí eu falava que eu tinha maldição do riso, né? Nossa, não posso pisar em cena que começam a rir. Aí eu comecei, no começo da faculdade eu tinha meio raiva disso, né? Aí, porque vinha de lá daquele pensamento da adolescência que eu comecei a querer bloquear, porque eu não queria ser a preta engraçada do rolê, né? Só ser vista como assim. Aí só que daí durante a faculdade assim, isso foi sumindo porque eu bloqueei, mas eu fiz alguns trabalhos ali de palhaçaria e sempre gostei muito, sempre amei. E sabe, eu não sei porque que eu bloqueava, bem pensão, sabe? Não, sabe, a gente queria umas coisas. sim. Depois que eu saí da faculdade, e aí eu olhei para uma época que eu fiquei em crise com teatro, sabe? Que eu ia fazer, que eu não ia fazer, saí de um monte de coisa que eu tava. E aí eu peguei e olhei para mim e falei, o que eu gostava mesmo? Eu gostava de palhaçaria, eu gosto de palhaçaria, por que eu tô bloqueando isso, sabe? Aí me revi, e aí comecei atrás. Aí tô aqui agora. Tô aqui Uhum. agora e não me vejo assim saindo desse caminho, um caminho que para mim me abriu, sabe, uma dimensão como ser humano, um encontro comigo mesma que é fora do comum, assim, ser palhaço. Eu acho que para mim parece que eu entrei, sabe? É como se eu entrasse no fluxo não era para ter saído, assim. Sim. Talvez isso sempre fez parte de ti, só que o racismo, mais ele tem várias formas de agir, né? Tipo, de deixar a gente para baixo, Uhum, de acabar com a nossa autoestima, e aí a gente acaba uhum, tipo, deixando de lado várias essências, várias exatamente. potências que existem dentro de nós por conta do racismo, né? Aham. Então, e esse riso antirracista, tu concordas comigo que ele não vem, que ele não é separado da consciência racial, da branquitude também? Acho que pensando, Uhum, com né? certeza, Porque com certeza. se a branca tá rindo de um corpo negro, Uhum, né? Tipo, só por ele ser negro, rindo do cabelo, da boca, do nariz, automaticamente já se percebe que é um riso racista e que isso está completamente vinculado ao estruturante racista que define o uhum, mundo, né? Que é uhum, a base do mundo todo, que é o uhum. racismo. Tô pensando assim. Sim, a gente fica pensando agora, a gente está cada vez mais agora, meio que tentando dar forma a essa questão da comicidade negra, da palhaçaria negra, de a gente se reunir, se juntar, tendo várias iniciativas ultimamente, né, de uns anos para cá, de a gente fazer um mapeamento, agora surgiu um, um grupo que é ali no Facebook, começou um movimento que chama Quilombo Benjamin de Oliveira, que é justamente para mapear e reunir todos os artistas de comicidade negra, palhaços, palhaças negras, e a gente meio que se juntar, pensar em fazer eventos para trazer essa questão, para debater essa questão, para pensar na cena essa questão. Porque é bem isso que você falou, porque a gente está pensando, mas aí a gente apresenta, né, para brancos,
né, brancos, pretos. E, sobretudo, a branquitude tem que estar nesse lugar desse riso antirracista. Porque quando a gente está em cena, a gente está ali para provocar esse lugar. E talvez ela vai ser um riso incomodado pelo que a gente... Por isso que eu estou falando assim, porque toda essa conversa que a gente já tem, de saídas que a gente está tendo em cena, ou como é que cada um está pensando, parece que todos os trabalhos que eu vi, assim, e que eu estou vendo, tem uma preocupação com estar nesse lugar de provocar esse riso, né? Provocar esse riso também que dá um... Sabe? Que é incômodo. Sim, sim, Né? demais. Então o riso junto com a ironia, né? Junto. Então é um recurso também de um riso antirracista que faz a branquitude repensar o seu lugar. Que vê o quanto é ridículo no sentido, né? Não no sentido de palhaçaria, depois eu até podia falar disso, de diferença do ridículo na palhaçaria, né? Do quanto é patética a situação da branquitude, né? Esse riso também que revele uma comicidade que revele isso também. Uhum. Né? Que é o coletivo negro, eu acho que faz bastante isso. A comicidade de vocês é uma comicidade que faz a branquitude assim, né? Olhar para a própria coisa patética de reprodução do racismo, da sua branquitude. Sim. Né? Eu lembro de uma cena que você fazia assim, ai, olá, que é maravilhosa aquela cena. Com a Que você mente, com faz a Fran. a. Cara, imagina você se ver ali, você ri. E a comicidade é ótima porque é isso, porque ela vai acessar a pessoa, ela vai fazer esse incômodo que de modo não incisivo, assim, no sentido... É incisivo, porque o riso, às vezes, ele impacta mais, sabe? Você se vê mexendo, sendo mais mexido do que dizer lá o discurso, né, na lata da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa pode fechar a orelhinha dela e ir embora, né? Você Aham. fala o discurso na cara dela assim, ó, ei, você... Aí ela se faz de louca, né? Uhum. Ai, não tô ouvindo, não é comigo. Acho que ela tá falando racista, não é comigo. Aí fecha. Aí, às vezes, com o riso, não. O riso, como ele acessa esse lugar da humanidade e mexe, né? O riso, ele mexe, ele treme, ele faz chacoalhar. Aí acaba que... Ai, gente, será que eu faço... Ai, gente, eu faço isso, né? Eu sou essa branca. Ai, eu sou essa branca. Ai, que vergonha. Aí já... Ai, gente, mas nossa, será? Aí começa a mexer. Aí começa lá o... Então é um exemplo assim de um riso antirracista que mexe nessa estrutura de branquitude, né? Sim. Ah, E eu eu amo. vejo as Acho que palhaças nesse lugar, assim. Eu vejo as palhaças nesse lugar. comicidade é um caminho extremamente eficaz, gente. Eu É muito bom. fãzona das palhaças mesmo, sério. Eu queria te perguntar como que foi o processo de criação da Coralina, essa deusa. Ai, que eu amo! A Coralina. Ai, Então, eu tinha feito uns processos, não sei quanto tempo a gente tem, vou tentar meio, né, sintetizar a coisa assim. Quando eu tinha feito várias experimentações durante a faculdade de palhaçaria e que daí eu não tinha, sabe, não tinha me tocado muito assim dentro da faculdade. Tanto que eu nem lembro quem que tinha ido ministrar dentro de uma disciplina, sabe? Alguém foi fazer um processo. Eu comecei a me identificar com um processo diferente quando eu comecei quando eu me uni à Companhia Traço daqui, a gente fazia uns encontros, pesquisas, sabe, de linguagem, aí alguns deles conduziam os processos ali, eu já comecei, opa, esse lugar tá melhor de palhaçaria para mim, já me senti mais, né, acolhida. Mas quando eu fiz um processo com a Carla, com K, que é das Marias da Graça do Rio de Janeiro, veio para cá fazer um evento aqui no Vértice, encontro de teatro feito por mulheres. Eu fiquei louca para fazer essa oficina, porque daí eu queria retomar a palhaçaria para minha vida, tava naquela coisa de sair da crise, né? Eu quero a palhaçaria. Aí eu fui e aí eu fiz o processo com a Carla. E foi assim, para mim foi, nossa, eu falei, é isso. É essa palhaçaria que eu quero, porque era isso. É uma palhaçaria que te faz sair o melhor de você mesma, que olha cada especificidade, olha você, assim, não é que tenta te encaixar em nenhuma coisa. Quer que você
sabe, desabroche em outras, em as suas potências. Não quer te encaixar, ó, ser palhaça assim, ó, se tu fizer assim, tu não. Porque primeiro é isso, uma palhaçaria que fosse assim, eu não me encaixava já, porque meu corpo negro não, entende? Não era aquele riso, sabe, clichê ou clássico, às vezes de me colocar numa posição de inferioridade em cena. Para mim era muito ruim processos em que tinha que ter humilhação, por exemplo. Porque Uhum. às vezes tem uns processos na palhaçaria que para provocar, alguns processos assim, muitos são assim de levar a pessoa numa humilhação em cena. Agora tu pensa como é forte para mim, Nossa, sim. negra, um processo de humilhação em cena. Não tenho como, eu não tenho como passar por isso, porque eu passo por isso cotidianamente, entende? Uhum. Então, um processo de palhaçaria que não me acolhesse, assim, que fosse dessa maneira, para mim não faz sentido. Não faz sentido, nunca fez e não agora mais ainda, né? E não faz sentido para muitas mulheres hoje, que é isso, muitas mulheres palhaças estão repensando muitos processos que elas fizeram e também não estão aceitando mais certos processos, porque é isso. Não é nesse lugar. Então, quando eu fiz o processo com a Carla, que foi esse acolhimento, que foi essa questão, um respeito à sua história, ao seu corpo, às suas descobertas, às suas gags. Você, as gags, que são as estruturas de riso, que você sai de você. Você não tem que encaixar em nenhuma, né? Então aí nossa, aí quando eu fiz esse processo, daí eu passei num projeto, o que me ajudou foi eu ter passado num projeto da Funarte, que foi residência artística em pontos de cultura, e eu fui lá no Rio passar um tempo com elas, fiquei lá uns 2 meses, assim, ó. Daí a Que Coralina legal. tinha surgido um pouquinho aqui, na oficina e com o processo com a traço, já tinha umas coisas minhas, assim, mas eu não tinha nome, eu não sabia se era palhaço, eu ia ser palhaça, sabe? Não sabia direito. Mas aí a residência, o que eu fiz lá foi para dar forma para palhaça, e a pesquisa era, como eu era contadora de histórias, a pesquisa que eu fiz lá com ela foi nascer a minha palhaça e fazer um espetáculo de contação de histórias com a palhaça. Então essa foi a pesquisa lá no Rio. E aí lá que surgiu a Coralina, então veio de tudo isso, daí ali que eu vi a força da ancestralidade vindo em mim, da força das mulheres da minha vida, da minha avó, da minha tia-avó, da minha mãe, da minha irmã, todas elas comigo, qualquer improvisação, tudo que eu vi, qualquer processo que vinha elas, a relação com o cabelo, eu estava ainda com partes do cabelo liso, eu estava em transição, e aí eu já estava querendo, já estava, né, mexendo assim. Aí eu comecei a entrar em transição, falei, vou tirar isso aí, show de mim, né? Essa coisa né, opressora. Aí eu falei, já estava com essa coisa da transição e a palhaçaria só veio Gente, foram processos foi simultâneos. tudo Que junto, coisa tudo linda. junto. Daí eu fui me libertando, daí o cabelo foi se tornando a força da Coralina, e eu tenho uma gag com os pentes, aí bota, e sabe, o pente virou para mim, porque isso as minhas ancestrais tinham muito essas gags próprias com os pentes, e andavam e botavam. Então, tudo surgiu desse lugar para mim, que daí hoje eu vejo que é, né, da minha ancestralidade, desse meu corpo, né, dessa história desse corpo negro. Então, Sério. nem. Ó, a Rita fez uma pergunta e aí eu posso falar para as pessoas que quiserem fazer perguntas aqui para a Drica, pode colocar aqui. Aqui também tem a opção numa caixinha de perguntas aqui embaixo. Pode perguntar ali também, tá? Que a gente pergunta aqui para a Drica. Ó, a Rita perguntou: o que você acha do stand-up comedy do Brasil? Por um tempo, eu chamava eles de teatro do opressor. Isso porque sempre via muito branco fazendo piada a qual ridicularizava o oprimido e não o opressor. Você acha? Muito bem, Rita. Isso. Eu acho que tem stand-ups e stand-ups, né? Assim, eu acho que a maioria ainda está nesse lugarzinho aí, né? Sem noção, sem problematizar o próprio riso, né? De que está fazendo o riso, de que eles estão rindo. Então tem uns que não estão nesse lugar e não querem sair ainda, como essa extremidade é o Gentili, né? Que é isso, ele acha que ainda é graça e que a gente que tá de mimimi, né? Essa coisa horrorosa, né, dele. Ah, e agora não pode se rir de nada, né? Tem um monte que estão nesse lugar aí raso e vão continuar aí, daqui a pouco ninguém, não vai ter ninguém mais para rir,
Aí eles vão ter que se rever, né? Ou se rever, ou sei lá, ou não rir mais, porque vão ficar lá rindo sozinho, olhando pro espelho, entendeu? Uhum. Aí, porque é isso, não tem mais. Hoje não tem mais lugar para esse tipo de riso, gente. Não tem mais lugar para a gente rir de alguém que sofre violência cotidiana. Não tem mais lugar. Não tem graça isso. Não tem graça mais Não isso. tem graça isso, não tem Não graça. tem graça. Quem Cancela! falou que tem graça, sabe? Quem falou que tem graça? Não tem graça. Não tem. A pessoa até pode rir lá, que nem uma reprodução idiota de um. Mas não sabe nem do que tá, sabe? Porque, no fundo, se ela for ver mesmo, ela vai vendo que é cruel aquele riso dela. Ela sabe que é cruel aquele riso dela. As pessoas sabem. Só que fica ali. Aí quer jogar a culpa em quem? Ah, é mais fácil jogar a culpa nos outros que estão. Ai, agora tudo a gente não pode mais fazer piada. É mais fácil jogar para os outros, né? Mas no Uhum. fundo lá, as pessoas sabem. As pessoas sabem muito bem que elas estão rindo e estão escolhendo ser cruéis e rindo assim. Mas voltando assim, o pensamento, a resposta lá. Então, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem movimentos de um stand-up comedy, de artistas de stand-up, que são mais conscientes com relação a isso, que não querem mais, que querem olhar para esse lugar, não quer mais rir disso, que quer, né, se rever, quer se colocar em outro lugar. O Malcolm tá aí, ele falou, Drica, o Malcolm é um deles. O Malcolm tem um projeto que é o Lugar de Piada, que ele passou no André passado, que ele está fazendo justamente essas questões. Qual é o lugar da piada hoje? Do que eu posso rir? De quem pode rir do que hoje? Sabe, o lugar ético da piada hoje. Então, o projeto dele todo está em volta disso, de como, nesse mundo em que a gente está repensando todo esse lugar do oprimido, né? E a responsabilidade do opressor de encarar isso, né, de realmente criar consciência disso e tal, de a gente problematizar, ele está perguntando, então, como que o riso entra nisso? Porque como que o riso não reforça esse lugar? Então, por exemplo, e ele é uma das referências aqui na ilha de stand-up comedy, né? Ele, Milena Moraes, que são artistas que eu conheço, que eu vejo que estão nesse lugar de pensar, de não estar nesse lugar de fazer piadinha, de ridicularizar o oprimido, sabe? Não estão. Uhum. Então, depende, né? Depende. Ainda tem muito babaca mesmo, mas, mas acho que tem Sim. também muitos artistas de stand-up muito bons, que tem um tempo legal e que pode justamente. E tem alguns muito ácidas até, que, que mexe assim, que faz umas intervenções cômicas e reflexão muito profundas, como linguagem de stand-up. Então, Uhum. sabe? Então, eu acho que a linguagem em si pode ir para esse lugar que pode ser bem cômodo e uma comicidade bem legal também. Sim. Então, Eu acho esses comediantes e essas comediantes, porque tem mas realmente mulheres. a Rita tem razão. Porque realmente a gente via, né? Sempre o stand-up era isso. Branco fazendo piada, ridicularizando, né? Gordo, gorda, ridicularizando negra, ridicularizando mulher, cabelo, né? Ridicularizando esposa, Sim. né? Essas coisas assim. Mas. É uma comicidade bem preguiçosa, né? Hum, Eu acho esses comediantes muito preguiçosos. Porque é muito fácil. Ah, essa pessoa é gorda, essa pessoa. Isso é muito fácil. Tipo assim, é, qualquer é. criança, porque criança é um bichinho que é bem cruel, né? A criança, ela fala, baleia, pronto. Já. Porque é muito fácil fazer esse É, tipo de coisa. Difícil é fazer rir politicamente. Difícil é transformar exatamente. as pessoas, né? Com o Uhum. riso. Ó, a Sol, que é minha sogra, ela fez uma pergunta. Ah, Existe algo em África que se pode relacionar ao palhaço? E qual é a ideia do cabelo crespo no palhaço? Você já pensou? hum, duas Palhaço perguntas. com cabelinho crespo. Olha, em África, eu não posso dizer que a África é um continente muito grande, enfim, várias culturas, eu não saberia dizer uma figura, né, que possa relacionar isso. Mas no Brasil a gente tem muitas figuras
da cultura, de nossa cultura, que responde muito o que é a nossa comicidade. Por exemplo, os brincantes, os brincadores do cavalo marinho, das culturas populares, a, as figuras de... as figuras não. A, os hotshuás, por exemplo, nas aldeias, que representam essa figura. Hã? Não, a Rita, ela falou Palhaço Benjamin também. O, É uma figura. o Palhaço Benjamin, que é o primeiro palhaço negro, né, que se tem conhecimento aqui. E aqui também a gente tem agora a Dona Elisa. A Dona Elisa, que era o palhaço chamego. E se tem que ela é a primeira palhaça negra do Brasil. Olha Se tem só. conhecimento. E foi a partir de uma pesquisa da Mariana Gabriel, que é a neta dela, que é cineasta e a palhaça Birota, e ela fez todo esse levantamento ancestral dela, porque ela, enfim, a família dela teve o Circo Guarani, que foi um dos circos de família negra de muito sucesso aqui no Brasil, Circo Guarani, e era conduzido pelo empresário Luiz Alves, que era o bisavô dela, né? Que era o pai da Dona Elisa, que era o palhaço chamego. Então, aí, essa história é muito linda também, é retratada naquele documentário Minha Avó Era Palhaço, e tem toda essa coisa da ambiguidade de, na época, não poder ser palhaça, né? E ela ter que se disfarçar de palhaço para exercer a função, né? O que ela queria fazer. E teve que fazer muito para convencer o pai dela que ela podia ser palhaça, assim, porque o tio dela, que era o palhaço famoso do circo na época, e aí o palhaço teve uma doença degenerativa no circo e não conseguiu mais e ficaram sem palhaço. Daí ela se ofereceu, a Dona Elisa falou, eu faço o palhaço então, né? Que era o irmão dela. O irmão dela não podia mais ser o palhaço. Então ela falou, eu vou fazer o palhaço. Aí o pai dela, não, você vai palhaço? Não. Aí ele, eu posso ser palhaço. Começou a fazer graça pra ele, disse que ela soltou, conta a história que ela soltou o cabelão assim, e botou um chapeuzinho pequenininho assim, o cabelão, e começou a fazer coisa pra ele. Daí ele era meio turrão assim, mas depois ele começou a rir muito assim. Aí ele falou, tá bom, vai lá. Só que você vai ter que ser o palhaço, né? E assim ela se tornou o palhaço chamego. E Ela fazia aí o chamego palhaço homem? é, é o chamego. E dizem que eles iam na cidade, ficavam uma temporada lá, e ele recebia cartinha, tudo. Todo mundo se apaixonava pelo chamego, sabe? Era isso. E aí no final, que aí ela revelava, no final da temporada, numa cidade, numa praça, que às vezes ela revelava que ela era mulher, assim. E aí, nossa, diz que a mulherada ficava. Porque tinha um frisson em cima de palhaço na época, sabe? A galera se apaixonava pelo circo, porque o circo era um acontecimento na época, né, cultural, assim. Era muito referência, o circo, depois o rádio. O circo e o rádio eram mídias, na época, muito, né, que todo mundo ia, que o público ia. E aí o chamego era famoso, assim. Que massa. E tem um episódio bem bonito, assim, que ela tava amamentando o filho, depois, antes de entrar em cena, ou depois, não lembro, antes de entrar em cena, assim. E aí a criança vinha falando, mãe, o palhaço tá dando de mamar pro neném. Tipo, o palhaço dando de mamar, entendeu? Aconteceu essa Poxa. coisa. Muito linda a história. Vale a pena, sim. Eu vou trazer para cá esse documentário. Era para ter trazido, mas aí veio o Covid. Uhum. Era para ter acontecido o evento, né? Junto com o Nuda, parceria com o Nuda, tudo a gente ia trazer esse filme e promover um debate, né? Sobre palhaçaria negra. Sim. Mas aí o Covid veio, a gente vai fazer Isso. depois. Vamos encontrar outra forma de fazer isso, então. Vamos. O Renato, ele falou em SC, o palhaço Biriba, fundador do Circo Teatro Biriba, e a família toda que toca o circo até hoje. Que massa. Uhum. Sim, Santa Catarina, o Biriba é uma referência de circo. Essas Palhaço personalidades. Biriba. Sim.
Então, Tem, a gente tem tem ideia. uma pesquisa bem legal que fizeram agora também, um livro sobre o Biriba, que daí, muito bom, esses importantes esses registros, que daí a gente se tem na escrita, né, a memória sobre esses processos. Massa. Eu vou Que colocar geral... todas essas referências que você falou do filme Chocolate, do Uhum. Teto do Malcolm, né, O do que se Lugar de pode Piada. Uhum. isso, Da Dona desse Elisa, o Palhaço Chamego, o documentário Minha Avó Era Palhaço. Às vezes isso ele está passando esse documentário no Canal Brasil. é. Massa. É. A gente pode colocar essas referências todas depois na descrição dessa live que vai estar salva no Instagram do Nuda, tá, gente? Sobre o cavalo marinho, tem um grupo de pesquisa, um grupo de estudo que é o Terreiros do Riso, que é a Sim. Vanessa Rosa e a Cibele Mateus, de São Paulo, que é muito bom também. Elas têm essa pegada de pensar essas máscaras do brincante, né, do brincador, que daí já até transcende a questão do nariz de palhaço, né, que é uma referência muito eurocêntrica para nós, esse tipo de máscara, né, do nariz e tal. A gente é uma linha muito, a gente tem referência no Brasil, é bem eurocêntrica, né? E hoje a gente está pensando também que o que é esse lugar, e esse lugar não ser o único que legitime o que é ser palhaço, palhaça. Então, isso não é só esse lugar do riso, esse lugar da máscara de palhaça, do brincante, tá em outras, né? E sobretudo aqui no Brasil, como é que a gente repensa essas máscaras que já existem aqui. Então, esse grupo Terreiros do Riso está bem envolvido nisso. E a Antônia Vilarinho, que é palhaça, que está aqui também, passou no doutorado agora. Oh, A meu Deus. Antônia, palhaça fronha, tá, o doutorado dela é a pesquisa sobre palhaça preta, e vai fazer mapeamento e vai debater isso também sob o ponto de vista de como a gente também cria ou reinventa ou já percebe que tem nossa própria maneira de fazer o riso, que não é só a estrutura, que não é o legado eurocêntrico no modo de se fazer, como técnica, entendeu? Ela vai problematizar isso. Qual é a nossa técnica, nosso modo de fazer o riso? Também, Antônia Velarim. Está Não aumentando, estamos tomando conta. tem tanta coisa pra Hã? gente falar nesse sentido, né, Drica? E a gente não tem nada, não tem nenhuma disciplina ou nada que tenha que seja oferecido pela UDESC, né? Pra Uhum, gente, o UDESC SEART, que hoje, tipo, produz várias peças, a gente, os alunos, né? A gente produz várias uhum, peças, não tem nenhuma pesquisa, são poucos os professores e professoras que oferecem esse tipo de material pra gente. Eu só conheço você, lá na UDESC, por uhum, exemplo, uhum, que me ofereceu essa outra visão do ser cômico, né? uhum. Sinto falta dessas coisas na ementa, na É, disciplina. essa aí é uma luta ali institucional, né, que a gente fala né, da estrutura do racismo institucional, que daí é outro lugar que tem que ser quebrando também, né? E Uhum. aí que uma das ações para se quebrar isso é implementar isso, ter uma disciplina, não só ter a disciplina específica, né, porque senão fica assim como também o nosso conhecimento, esse conhecimento, colocado como um adendo, né? Ah, Uhum. vamos ter a disciplina optativa. Não, acho Não. que a gente tem que brigar por não ser optativa, por ela fazer parte da grade, mas não É. só uma disciplina para fazer parte da grade, como cada disciplina em sua ementa, rever os materiais, rever a ementa, e aí fazer uma discussão dentro da ementa de cada disciplina, como a gente não tem uma perspectiva só da história do teatro, das práticas teatrais, né? Como a gente vai. Uhum. Então é bastante coisa, né, que precisa ser ali também debatida, Sim. mexer, né? Porque Ó, senão é isso. Imagina se na minha época eu mesmo, entendeu?
Sim. Eu tive o professor, o Tony, que é o professor negro, que ele era o meu veterano, e aí daí ele era meu veterano, mas ele não me deu aula, eu acho. Ele era meu veterano, logo saiu da faculdade, mas aí a gente fez uns processos juntos, eu e ele. Então, o Tony ele foi uma referência muito forte também para mim, para se pensar um teatro negro, uma cena negra, sabe? A gente fez trabalho junto. O Africatarina, com a Fátima, eu trabalhei com a Africatarina antes até de entrar no teatro. Então, foram lugares que me ajudaram, porque dentro da estrutura da disciplina, não Sim. vi, assim, né? É a A gente disciplina tem que a gente não tem. Esse nome é ótimo, adoro. Ai, ai. a gente tem mais 4 minutos de live. Eu já vou me despedindo também, pedindo para você se despedir assim, dar um tchauzinho, porque nunca dá tempo. É. Dizer que agradecer muito a presença de todos aqui hoje. Foi muito legal essa conversa com a Drica. Eu sabia que ia ser maravilhosa já. Foi uma ideia de. A ideia de trazer você não foi só minha. Tipo, foi uma ideia assim. Dois, três. Quem? Drica? Foi tipo assim. E foi um prazer, uma honra enorme te ter aqui com a gente hoje, meu amor. Que... Ai, nossa, eu que agradeço muito, 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 muito sempre a parceria de vocês. Vocês sempre estão me chamando, me acolhendo, me botando para cima. Vocês são maravilhosas, vocês são parceiraças, assim. É uma honra estar aqui, é uma honra agora que eu posso fazer parte, estou fazendo parte do NUDA, né? De modo institucional, porque agora voltei para o Desk, né? Então, estou ali professora colaboradora de novo, então para mim, estou muito feliz com esse convite. Eu acho que eu aprendo muito também quando eu estou falando, né, sobre, porque é isso que eu falei, é um lugar também que não tem fim, né? A gente vai se fortalecendo, vai pensando esse riso, buscando todo dia no cotidiano, sabe, ser antirracista, não só no riso, mas também em outras, né? Em outras, de outras maneiras. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Eu amo e admiro você, todo mundo, a Cida, maravilhosa também. Obrigada, tá? Obrigada. E a todos que estão vendo a gente vai trazer mais personalidades. Agradeço todo mundo que ficou aí, vendo debates. Que a gente pretende com esse projeto trazer esse tipo de assunto mesmo, assuntos que a gente não conversa, que a gente não debate nas salas de aula das escolas públicas, sabe, das escolas de ensino fundamental e médio, nas universidades. Vamos trazer assuntos também como gordofobia, LGBTQI+, tipo, vamos falar dessas coisas porque é necessário. E é o que nos une, né? Como todos são minorias que formam a maioria. Então vamos falar de gente de verdade, né? E que a gente faça desse lugar de luta também um lugar que o riso faça parte disso. Porque é isso, porque a gente está todo dia nesse lugar, às vezes pode deixar a gente bem, né? Porque a gente sabe que é cotidiano, às vezes a gente está na linha de frente, né? Tem muitas pessoas que estão na linha de frente, porque são ativistas, estão lá. E isso é um lugar bem que deixa a gente, tira a gente do eixo, né, também. E a gente precisa de um autocuidado, precisa também saber que pode rir, que pode extravasar, que sabe que eu tenho direito a rir. O direito ao riso tem que fazer parte disso, porque senão a gente também fica achando que não tem direito a rir, porque, cara, a vida tá foda mesmo, tá? Tá foda. Mas é isso, é uma coisa linda que a gente tem, é essa força do riso e a nossa força, assim, de vida, de estar aqui, de pé. E isso o povo negro tem muito. Tem muito. Então, que a gente se abrace aí com riso sempre. Tá acabando? Beijo, gente. Beijo, Sara. Te amo. Quero te ver muito, muito. Sério. Quero Eu saber também. qual. Nossa, tinha mais coisa pra conversar, mas não dá tempo. Né? Tem muito.
Tchau, Beijo, pessoal. gente. Obrigado quem ficou aí, tá? Tchau, tchau. Obrigado, Sara, maravilhosa.